Agora, Sandra, a pergunta que as meninas mais mandaram pra gente, que elas querem saber tudo sobre você, sobre a sua rotina, né? Pela mulher inspiradora que você é, né? Tudo mais. Então, elas mandaram uma pergunta que eu quero colocar aqui agora, que é o seguinte: você tem um tom sereno na voz, tá calma, tudo assim. Parece que tá tudo muito bem, tudo sob controle, né? Só que aí a Alice mandou uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso. A Alice, 43 anos, mandou o seguinte: Sandra, tudo bem? Eu sou policial, sou esposa, sou dona de casa, mãe de 3. Olha, Você também, né? eu Mãe de também. 3. Uma ainda é bebê, ela falou. Recém-diagnosticada, né? Operada do câncer. Ela falou que ela se sente exausta, sem tempo. É, parece que ela tá prestes a entrar em pânico. E parece que tudo que ela tá fazendo tá mal feito. Aí a pergunta é: existe algum truque, né, que você aprendeu ao longo dessa trajetória toda sua aí, para lidar com esses momentos de pressão, né, e lidar com tranquilidade, com É serenidade? Alice, né, o nome dela? Alice. Alice, me identifico muito com você. E eu também já tive câncer quando eu tinha 29 anos. Olha. Quando eu tinha acabado de ter meu terceiro filho. Eu fui mãe dos meus 3 antes dos 30. Legal. E aí recebi esse diagnóstico. Eu tive um tipo de câncer que falam que se é para você escolher um, que seja esse, porque é um câncer que não mata, que era o câncer de tireoide. Uhum. Mas eu tirei a tireoide, tenho esse trauma também. Também já tive essa sensação de que parece que a gente não faz nada direito. Mas não é sensação, a gente não faz nada direito. É real. Eu acho que, e nem tem que querer fazer tudo 100% perfeito. Ela é virginiana? Não sei, talvez. Mas, ó, não adianta você se cobrar. E eu costumo falar que não existe equilíbrio. Equilíbrio é uma utopia. A gente tem que imaginar que a gente tem que dar atenção para as áreas da nossa vida, porque a gente tem várias. Isso é um fato. Não é, a gente não tem que se vitimizar por isso. Tem vários pratinhos para equilibrar. Não vai dar para equilibrar. Vai ter momentos que um vai cair de um lado, outro vai cair do outro. Eu tenho certeza, quando eu tive esse câncer, foi porque eu negligenciei parte da minha saúde em função de um momento importante que eu estava vivendo no trabalho, na minha família. Então, alguma coisa tinha que ficar de lado. Uhum. Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, não o que a gente quer. Porque se a gente for querer fazer tudo 100% perfeito, a gente vai acabar doida com um pânico mesmo, como ela está falando. Porque é impossível, é impossível. Você consegue administrar? Não, também não. Também. Eu entro em pânico também. Muitas vezes. E eu tenho muito menos coisa para administrar, porque só de não ter filho, né, eu já diminui muito essa demanda, né? Sim, porque filho é realmente uma responsabilidade muito grande, né? Mas mesmo assim, você tem os teus cuidados com a tua saúde, você tem o teu marido, você tem tua família, amigos, amigas, que você tem, que precisam de dedicação, tem o teu trabalho, tem a tua versão influenciadora, né? Eu também tenho todos esses desafios. Agora eu virei influenciadora. Ainda não sou uma poli, mas mas você influencia muito a gente. Nossa. Mas e aí a gente tem que produzir conteúdos, a gente tem que se planejar, mais uma função, né? Sim. A gente tem que... mais uma responsabilidade. Então, às vezes tem responsabilidades até invisíveis e que são importantes, porque ainda mais quando a gente tem um perfil público, algum trabalho que dê uma projeção para a gente, ela é policial. Olha a responsabilidade também. Olha quanta gente não se espelha nela. Sim. Né? Quando vê ela, não pode se espelhar nela. Ela é um exemplo, né? É uma profissão muito nobre. Então, a gente tem muitas responsabilidades. E, às vezes, o peso dessas responsabilidades, eles são maiores do que a própria responsabilidade em si, Sim. né? Sim. Mas eu acredito muito nisso, que a gente tem que ir fazendo o melhor que a gente pode. Uma vez eu ouvi uma frase que era assim: nós fazemos o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem naquele momento. É isso. Porque, e aí esse complemento, né, quando eu ouvi, eu não lembro quem foi que falou, acho que foi num podcast também, fez, pra mim, me acalmou um pouco, sabe? Então, Alice, né, não se sinta pressionada e é normal que você se sinta exausta, né, com tanta coisa. Normal. Né? É normal. E eu acho que é isso, né? O que a gente coloca na internet
é a parte bonitinha, boa. Ah, sim, A gente não é vai uma colocar... fração. E Para quem me vê plena, que você perguntou, né? Ela é calma, ela é tranquila, como é que ela faz, como é que ela dá conta? Eu não dou conta, não dou conta. E também não fico esquentando a cabeça com isso, porque acho que tem alguns momentos que a gente tem que pensar, isso é importante de verdade? Ou é algo que vai nutrir minha vaidade? É algo que vai, daqui a 5 anos, vai ser importante se eu fizer essa coisa agora? Se eu não fizer, qual a consequência? Porque não dá, a gente tem que fazer Legal. escolhas, né? Legal. Mas eu sou muito realmente de não esquentar a minha cabeça, principalmente com coisa que eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Eu atrasei para vir aqui hoje, né? Mas eu não tive controle. Foi um trânsito que eu peguei, uma coisa que aconteceu e que, na verdade, um endereço que me passaram. Mas tudo bem. Adianta esquentar a cabeça? Não adianta. Eu venho aqui, eu peço desculpas. E tá funcionando, barco. funcionando, Tá tá funcionando. Ai, não, tranquilo. Legal, legal. Mas esse não, né, isso de assim, eu não tenho controle, eu não ligo. Sempre foi? Você sempre foi mais tranquilona assim, ou Eu não sou não? aquela pessoa desesperada, assim. Eu não sou. Legal. Eu realmente, eu tento focar mesmo no que é importante e não no que é urgente. Meu pai era muito assim, minha mãe não. Minha mãe, ela é mais desesperada. E as irmãs também, sabe? Acontece o problema, se descabela. Eu não grito, eu não consigo gritar. Às vezes eu preciso dar uns gritos com meus filhos, eu não consigo. Então, eu tenho esse outro problema, assim. Às vezes eu até quero me expressar de uma forma mais enérgica, assim, mas eu nem consigo, não sai, não consigo me expressar assim. Se quiser, eu gravo foi um gravador pra você? Por favor. Você usa. Por favor. Demais. Agora, a gente dando risada aqui disso, né? Tem alguma dessa sua trajetória toda, né? Que você super resumiu aqui pra gente, mas tem alguma história engraçada, inusitada, assim? Que você pode compartilhar com a gente? Porque esse mundo que a gente não conhece, né? A gente que tá em casa, ele não conhece esse mundo do empreendedorismo, né? Muita gente não conhece, né? E deve ter umas coisas também engraçadas ali. Legais. Com certeza, ainda mais quando você fala em moda íntima. Exatamente. Né? Você mexe com a intimidade das pessoas. Mas, eu sou uma pessoa, eu sou super dedicada para o trabalho, né? Sou dedicada pelo que é importante, mas eu tive uma fase do trabalho, já que a gente estava falando de equilíbrio, né? Legal. E eu tive uma fase do trabalho que eu era muito workaholic, eu trabalhava, assim, 20 horas por dia, eu dormia muito pouco. E era justamente a fase que eu estava tendo meus bebês. Meu Deus! Eu acredito muito que quanto mais a gente faz, mais a gente consegue fazer, né? Eu falo isso até quando eu tenho uma coisa importante para fazer na empresa, né? Eu dou para aquela pessoa mais ocupada, porque aí eu tenho certeza que vai ser feito. Se pega aquela pessoa que está sempre meio ociosa, assim, você não sabe se ela vai fazer ou não vai, não é? Justo, não é assim? É verdade. Então, eu acredito muito nisso. E aí, quando eu fui ter o meu segundo filho, estava na maternidade. Primeira noite, tinha acabado de dar luz. E eu fui fazer previsão de vendas. Na época não tinha sistemas muito avançados, assim, então eu fui fazer a demanda para a produção da fábrica para o próximo semestre. Meu Deus. Com a diretora de vendas. Na maternidade? Na maternidade. Só que ela ficou, e demorava, ela ficou até meia-noite lá. Ela foi embora porque entrou uma enfermeira, viu que ela estava lá. E a gente, na época, não tinha... Mas de um monte de papel, laptop, assim. era papel de impressora matricial, um negócio bem antigo. Você nem era É aquelas de bobina, assim, né? E aí, ela foi expulsa da maternidade. Meu Deus. Quase que eu fui expulsa junto. Mas de tão workaholic, de tão dedicada, assim, ao trabalho que eu era, comprometida. Então, essa coisa, juntando duas coisas. Uma história engraçada com uma história do equilíbrio que não existe, do né? equilíbrio instável, né? Do desequilíbrio. Do desequilíbrio. Demais. Ai, que bacana.